o Evangelho. É o Evangelho da Boa Nova Eterna, a ser crida para ser vivida e para transformar a vida humana. Esse Evangelho é o Evangelho da transformação, o Evangelho da graça, que nos tira de todos os pesos, medos e culpas e uma existência cheia de proibições legais, proibições culinárias, proibições de hábitos tolos, proibições sem sentido, sem razão, meras imposições de homens. E, frequentemente, o mais triste de tudo é que foram coisas muito boas, ditas àquela geração, naquele tempo, e fez toda a diferença e trouxe preservação. Mas passam 1.000, 2 milênios, aí vem Jesus e a revelação de Deus se torna absoluta e plena, porque a revelação de Deus não cabe num livro, ela só cabe numa pessoa inteira, plena, que carregue a plenitude humana e que carregue, estranha e paradoxalmente, quase ambivalentemente, todavia igualmente, a natureza divina. É absolutamente homem, completamente Deus na sua humanidade, de modo que eu olho para Cristo em Jesus e sei como Deus é para mim, e sei como eu devo ser para Deus e para o meu próximo. Esse é o Evangelho. O resto é comentário, entendeu? Mas hoje eu quero ler com você um texto no Salmo 74. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, depois do verso 18 até o final, no verso 23. O que eu não vou ler são aspectos históricos de Israel, e eu teria que gastar tempo explicando, e não é o caso, não atrapalha a nossa compreensão eu não entrar por dentro desses meandros da destruição do templo em Jerusalém. É um parêntese. Agora, o que eu vou dizer, o que eu vou ler e o que eu vou explicar com simplicidade, com singeleza, está vigente agora. Não precisa de templo, não precisa de Israel indo para o exílio, não precisa de nada disso. Em Jesus, isso se atualiza completamente para mim e para você no dia de hoje. Você pode me compreender? E é assim que você aprende a reler a Escritura. Não precisa arrancar texto nem página nenhuma daqui. Está tudo certo. O que precisa se tornar certo é o seu olhar. Seu olhar, que pode ler tudo, desde que você leia a partir de Jesus, tendo Jesus como chave interpretativa. Aí o que parece com Jesus fica. O que não é mais como Jesus ensinou a ser, cai em obsolescência. Simples assim. Quem editou o que é palavra de Deus vigente e o que não é palavra de Deus em vigência foi Jesus, quando ele se encarnou e o Verbo se fez carne. O que o Verbo encarnou é a palavra eterna de Deus. O que ele não encarnou era a palavra de Deus circunstancializada a um tempo, a uma hora, a algumas gerações ou alguma era que para trás ficou. Eu repito isso sempre, porque sem isso você nunca vai entender nada, entendeu? Especialmente do Velho Testamento, nem do Novo e nem da vida. E você tem que ler a vida o tempo todo com esse olhar.
nessa mente. Salmo 74, Salmo de Asaf, e que fala da destruição que acometeu a cidade de Jerusalém, o templo, como tudo veio abaixo, e o que antes era uma expressão e uma simbolização de glória para os judeus, ou de felicidade humana, porque eles tinham uma casa dedicada a Deus, embora Deus nunca tenha pedido nada disso e sempre tenha dito: vocês vão me fazer uma casa? Depois ele faz uma concessão aos meninos. O Velho Testamento é cheio de concessões aos meninos. Tá bom, por causa da dureza do vosso coração. Ah, vocês querem um rei? Não precisa. Insistem, insistem, tá certo, por causa da dureza do vosso coração. Ah, vocês querem se constituir como uma nação igual às outras nações da terra? Oh, vocês vão ser explorados pelos governantes. Ah, querem? Então tá bom, mas é por causa da dureza do vosso coração. Vocês querem o que agora? O que? Um templo? Como todos os outros templos? Só porque os gregos têm o Partenon? Só porque tem templos para todos os deuses e prédios extraordinários, maravilhas do mundo dedicadas às divindades greco-romanas e às egípcias, e onde vocês ficam sabendo tem um templo grandioso, vocês querem um também? Querem mostrar como vocês são potentes? O Deus de vocês é potente? Ah, queremos, queremos. Eu não caibo, eu não moro em casas. Nem o céu dos céus me cabem, me suportam. Mas vocês querem uma casa? É para vocês, não é para mim. Tá, então façam a casa, por causa da dureza dos vossos corações. Aí vocês têm mandamentos, obedeçam-nos. Mas vocês não os obedecem. Isso vai trazer tragédia, destruição, ruína para vocês. Já que vocês disseram que querem ser um povo especial dedicado a mim, então sobre vocês o rigor vai ser maior do que sobre os ignorantes que vivem só de acordo com o que entendem, com o que conseguem ver. Agora, vocês dizem que querem a palavra, a revelação, as alianças, os vínculos com Deus, as palavras, as promessas, mas vocês não querem obedecer, vocês acham que ter conhecimento é suficiente? Não, não é. Vocês se tornam mais julgados ainda, porque vocês serão julgados não pela luz que não tiveram, mas sim pela luz que obtiveram. Portanto, é maior o juízo de vocês. Mas eles não davam ouvidos. Profeta após profeta, palavra após palavra. É agora que eles tinham Deus empacotado, eles tinham um combo, eles tinham uma genealogia, eles tinham um gene considerado separado, santificado a Deus, desde Abraão. Eles tinham uma história com uma linhagem que chegava até aqueles dias. Eles tinham pessoas que foram ungidas para cumprir papéis de libertação. Eles tinham e tiveram Davi, um homem cheio de tudo que faltava na maioria dos homens daquela época, e sobrava em Davi, e uma busca, embora longe da perfeição, uma busca honesta, sincera, por ter um coração parecido com o que ele conseguia entender, que seria a vontade de Deus, mas estava longe dele compreender a coisa toda. Mas ele, pelo menos, já sabia que a graça era melhor do que a vida, e quem sabe disso já sabe mais do que precisa em qualquer geração. Mas a palavra não era crida, não era obedecida, chegou a ser perdida, chegou a ficar desaparecida. Chegou um tempo em que cada um chegava lá e dizia em nome de Deus o que queria,
E as pessoas ignorantes não tinham conhecimento de nada. E cada vez faziam loucuras maiores, ao ponto de o próprio Deus, através dos seus profetas, dizer: vocês foram separados para serem um povo diferente de todos os povos da terra. Mas olhe, vocês conseguiram fazer pior do que todas as outras nações do planeta, do que todas as nações que cercam vocês. Vocês ficaram piores do que todo mundo. Ninguém faz coisas tão trágicas quanto vocês que dizem que creem no meu nome e se transformaram no pior povo da terra. Você já ouviu isso antes? Já ouviu isso antes? Me responda. E o Salmo 74 diz: por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Porque quem quer que tenha algum coração sensível sabe que nós estamos vivendo sob um tempo de rejeição divina. E que já dura. Eu, pelo menos, já experimento essa realidade de ver aqueles que se chamam povo de Deus viverem contra Deus, viverem vidas anti-Deus, anti-graça, anti-evangelho, anti-verdade, contra a justiça. E é claro que a certeza de que Deus não está presente é grande. O que fica aí, o resto, é encenação e gritaria, como a gente vai ver mais adiante. Porque se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto, pergunta o salmista, querendo misericórdia, porque ele não era, e ele não se identificava com aquilo que ele via a maioria fazendo. Mas no meio dessa maioria estava ele, estavam outros como ele, que eram ovelhas do seu rebanho e diziam: por favor, vê que no meio dessa loucura tem gente que ainda anda contigo, umas ovelhinhas. Lembra-te da tua congregação sincera, verdadeira. Mesmo que no meio dessa congregação louca, existem alguns que carregam ainda o espírito da obediência, desses que tu adquiriste desde a antiguidade, ou como diriam os profetas, desde os dias da eternidade, como diz o profeta Miqueias. Tu adquiriste, que tu remiste para ser povo, tribo, da tua herança, tua posse. Tiraste-os do meio dos povos para que eles fossem um reino de sacerdotes lúcidos, de gente consciente. Lembra-te do significado do Monte Sião, lembra-te do significado dessas simbolizações, no qual tu tens manifestado a presença da tua palavra no cumprimento de promessas para aqueles que andaram contigo antes dessa geração. Dirige os teus passos, ó Deus, para as ruínas perpétuas, porque nós caímos num estado de ruína. Está tudo demolido, tudo arrebentado. Dirige os teus passos, anda para o meio das nossas ruínas, sopra o teu espírito no meio da nossa calamidade. Tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário, porque o inimigo se tornou familiar e hoje ele é entronizado pela mentira, pelo engano, pela mistura, pela confusão, pela insanidade.
praticada na utilização do teu nome, de tal forma que o inimigo está em casa no santuário, está em casa com os sacerdotes, com os profetas que profetizam segundo o desejo do inimigo. Os teus adversários, ó Deus, bramam no lugar das assembleias. O que a gente ouve é o bramido da maldade, é a politicagem da perversidade, é a babação das feras perversas. E alteiam os seus próprios símbolos, cada um levanta, tomam posse de símbolos, antes que significavam outras coisas, e agora foram ressignificados por eles para representarem a maldade que eles advogam, eles cultuam, eles defendem contra o significado original dos próprios símbolos. É uma usurpação praticada todo dia, um estelionato simbólico, semiótico, de conteúdos. Eles vão pervertendo de modo que as novas gerações já não sabem mais a que associar aquilo que antes simbolizava algo e agora não significa mais o que antes significou. Parecem-se com os que brandem, desculpe, é essa cataratinha. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. Aquele pessoal cortando, tchim, tchim, derrubando tudo, botando a floresta abaixo, a floresta da graça, a floresta da revelação, a floresta do meio ambiente, da nossa autopreservação, botando tudo abaixo. É só o tinido do brandir dos machados, trazendo tua criação abaixo, os teus santuários naturais abaixo, e agora a todos esses lavores de entalhes, fazendo ídolos, quebrando e destruindo a floresta para criarem ídolos, para criarem os frutos e os resultados do seu próprio capricho. Quebram também com machados e martelos e esculpem aquilo que desejam fazer de acordo com os lavores dos seus entalhes. Deitam fogo, ateiam fogo, queimaram o teu santuário, profanam, fazem o impensável. Os lugares de cultos estão em chamas de um fogo de perversidade. Profanam, arrasando até o chão, até ao chão. Não deixam nada, não sobrou nada. Não ficou memória de nada, coisa alguma. E eles fazem isso na morada do teu nome, de acordo com eles próprios. Eles dizem que o teu nome habita ali, dizem que é a tua casa, mas eles transformaram aquilo que eles próprios dizem que é a tua casa num covil de gangsters, de salteadores, ou de manipuladores de um povo enganado e cego e surdo e sem expressão e sem compreensão nenhuma. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma só vez, e queimaram todos os lugares santos da terra de Deus. O que tinha restado, eles estão tentando acabar, destruir, não deixar nem raiz, nem ramo, nem memória, nem vozes dessa lembrança, nem as exortações, nem as evocações da memória do chamado e da vocação de Deus e de
para que fomos vocacionados, para que vivemos e existimos. Tudo isso foi apagado, lavado. Uma amnésia foi imposta completamente sobre a mente das pessoas. Porque foi isso que fizeram, de cima a baixo, e disseram nos seus corações: acabemos com eles de uma vez. É o que eles dizem no coração para qualquer voz que continue se levantando e proclamando o evangelho da graça de Deus, da verdade de Deus, no meio das ruínas dessa religião perversa. Eles dizem no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos, tentam calar a boca de todos os teus profetas. Já não há entre nós os nossos próprios símbolos, e já não há profeta nenhum. Estão vendidos, calados, intimidados, amedrontados, comprados, silenciados. Já não há mais profetas. Já nós não temos os nossos símbolos. Tudo foi pervertido, tudo virou outra coisa. E já não há profetas entre nós. Nem entre nós há quem saiba até quando. Não há mais quem possa dizer: isso vai acabar. Não há mais vozes que se levantem dizendo: basta. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará dentro dos lugares antes consagrados a Ti, embora Tu sejas o Deus do Espírito e da verdade e de todos os lugares, mas nem os lugares que eles próprios disseram que consagravam a Ti permaneceram assim. Eles transformaram aquilo tudo em casas de demônios, não em casas de adoração. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Acaso blasfemará o inimigo incessantemente do Teu nome, o tempo todo e sem fim? E será a nossa sina? Temos que ver isso para sempre. Porque retrais a Tua mão, a Tua destra forte. Porque, Senhor, que Tu não marcas? Por que Tu não chamas para o Teu peito a nossa vida, a Tua mão em nosso favor? Por favor, tira a Tua destra do Teu peito e estende-a na nossa direção. Abre a Tua mão em nosso favor. Ora, Deus, meu Rei, Tu és desde a antiguidade. Ele, o meu Deus, é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Ouve a nossa voz, como diz o verso 13. Lembra-te disto. Depois que ele falou, exaltou o nome de Deus, libertação no Êxodo, várias libertações, como ele abriu o mar, como ele parou os rios, como ele fez milagres e maravilhas. Ele diz: Tu és o mesmo. Tira a mão do peito, não te retraias, estende a tua mão. Lembra-te do que tu já fizeste. Lembra-te disto, das coisas que ele mencionou. São 10 realidades que ele menciona que Deus tinha feito milagrosamente em favor do seu povo no passado. E agora, depois de relembrar isso, ele supostamente relembra a Deus, mas ele está relembrando a nós e a si mesmo. Ele diz: lembra-te disto, do que eu te disse. O inimigo tem ultrajado ao Senhor. E um povo insensato tem blasfemado do teu nome o dia inteiro.
Não nos entregues à rapina, às hienas, aos cães raivosos. Não entregues à rapina a vida da tua rola, porque comparado com eles, nós somos rolinhas, nós não temos força nenhuma. Tem compaixão de nós no meio das feras loucas. Não nos entregues à rapinagem deles, nem te esqueças perpetuamente da vida dos teus aflitos, desses que gemem de dia e de noite, com a angústia de ver o que fizeram no meio do teu povo, no meio do teu santuário, como tudo virou ruínas, caos e irreconhecível. Considera, ó Deus, a tua promessa, a tua aliança. Olha para o sangue do Cordeiro eterno. Senhor, considera a tua palavra, a tua promessa, os teus vínculos, porque mesmo que sejamos aqueles que se tornem infiéis, tu todavia permaneces fiel, porque tu não podes negar a ti mesmo. Considera a tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradores de violência. A gente está vivendo num exílio de tanta maldade, fomos exilados do Evangelho, da graça de Deus. A volta de destruição. Não fique envergonhado. Aquele que espera só no teu nome, que não tem ninguém além de ti, que abriu mão de todos os privilégios, de todos os conluios, das vantagens, da adesão ao engano e à mentira propostos. Não fique envergonhado, esse povo oprimido, sincero, simples. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado, que eles ainda tenham lugar, que haja espaço para que a voz do aflito, do angustiado, do faminto, desses milhões sem terem o que comer, de angústia, de orfandade, de desabrigo, de rejeição, existindo em total invisibilidade. Ouve a voz deles, Senhor. Não fique envergonhado o oprimido, e que ainda venham a te louvar o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó meu Deus, levanta-te já, pleiteia a tua própria causa, por amor do teu nome, da tua palavra, do Evangelho, da cruz, da ressurreição. Lembra-te de como o perverso te afronta todos os dias, cuspindo, mentindo, defecando sobre a tua palavra, sobre a tua verdade, servindo bosta para o teu povo comer, em lugar do pão da vida, do maná eterno. Não te esqueças da gritaria dos teus inimigos. Eles são a gritaria da vitória mentirosa. Não te esqueças da gritaria perversa deles, do sempre crescente tumulto desses que são os teus adversários e que criam tumulto, 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 vivem de tumulto, são os pais da confusão, da mentira, do engano e da prevaricação. Não te esqueças, ó Senhor meu Deus. Senhor Jesus, aqui está este salmo, atualizado pela cruz, atualizado por ti, que és o nosso filtro de toda compreensão da verdade.
E ei-la aqui completamente filtrada, definitiva, aplicada, pertinente, profética, rascante e lacerante, como a verdade mais cáustica que sai da tua boca contra a mentira, erguida como um paredão contra a tua verdade, contra a tua presença. Por favor, levanta, anima, socorre, coloca esperança. Não deixe que o desânimo coroe com depressão, angústia, pânico e desistência o coração das rolinhas impotentes, das ovelhinhas sozinhas, do pobre, do oprimido e do necessitado. Por favor, ouve o gemido dos que estão em angústia e vem em socorro do teu povo. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.